Sua empresa recebe uma intimação da Receita Federal comunicando a instauração de procedimento de inaptidão do CNPJ em decorrência de um auto de infração por interposição fraudulenta, que acabou de ser lavrado. Você tem 30 dias para se defender. Enquanto isso, o financeiro descobre que o banco bloqueou a movimentação da conta e o comercial descobre que o sistema não emite mais nota fiscal eletrônica. Não foi um erro do banco, foi a mesma intimação. Porque no procedimento de inaptidão por irregularidade em comércio exterior, a suspensão do CNPJ acontece junto com a intimação, antes de qualquer decisão sobre o mérito. E aqui está o ponto que quase ninguém entende a tempo. Inaptidão não é multa. Multa se discute, se parcela, se provisiona. Inaptidão desliga a empresa. Hoje, vamos ver exatamente como isso funciona e onde a defesa realmente existe. Primeiro, o tamanho do problema. Uma empresa com o CNPJ suspenso ou inapto fica impedida de transacionar com bancos, o que inclui movimentar a conta corrente, fazer aplicações e obter empréstimos. Fica impedida de emitir documento fiscal eletrônico, de obter incentivos fiscais e financeiros e vai para o cadinho. Traduzindo, sem conta, sem nota, sem crédito. Não é uma restrição, é uma parada. E o tempo não te espera. Declarada a inaptidão, se a situação não for regularizada em 180 dias, a inscrição pode ser baixada de ofício. Fechar a empresa também não resolve. A lei diz expressamente que a baixa a pedido não impede que ela seja declarada inapta por irregularidade em comércio exterior, inclusive depois. Quem é atingido? O importador, obviamente, a trade. E o momento é sempre o mesmo. No meio de um procedimento especial de fiscalização, com carga retida e auto de infração por interposição fraudulenta. Ou anos depois, na revisão aduaneira, quando aquela operação já virou caixa, preço e estoque vendido. A base de tudo isso é o artigo 81 da Lei 9430 de 1996, regulamentado hoje pela IN 2119 de 2022. E existem duas portas de entrada. A primeira, a empresa que não comprovar a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência dos recursos empregados em operações de comércio exterior. Repare no que eu falei. Não diz a empresa que fraudou, diz a empresa que não comprovou. A lei aduaneira fecha o círculo. A não comprovação da origem dos recursos presume interposição fraudulenta, que é dano ao erário punível com perdimento. A segunda porta, a empresa que realiza operações de terceiros com o intuito de acobertar os reais beneficiários. A interposição comprovada, a cessão de nome. Guarde a diferença, porque ela define tudo. Na primeira hipótese, o ônus da prova é seu. A Receita não precisa provar a fraude. Basta demonstrar que a comprovação do dinheiro não fecha. É você que prova o contrário ou não prova. O procedimento é enxuto e é isso que o torna perigoso. O auditor intima a empresa para, em 30 dias, apresentar a defesa de fato e de direito que entende cabível. E no mesmo ato, suspende a inscrição no CNPJ. É o contraditório diferido. Primeiro a gente para a empresa, depois a gente discute. Se as contraposições forem acatadas, a inscrição é restabelecida. Se não forem, ou se a intimação não for atendida, sai o ato declaratório executivo de inaptidão, publicado com o nome empresarial, o número do CNPJ e a data do início dos efeitos. Repare no que não existe nesse rito. Não há impugnação com julgamento pela DRJ, não há recurso voluntário ao CAF, não há efeito suspensivo. A saída administrativa é uma só, comprovar o que não foi comprovado. Fora dela, sobra o judiciário. Um caso bastante típico. Importadores de médio porte, capital social de R$200 mil, volume anual de importação de R$40 milhões. O caixa vem de mútuo do sócio e de adiantamentos de clientes. Tudo real, tudo comercialmente explicável e nada com lastro documental montado. A empresa responde com a planilha, um contrato de mútuo assinado depois e a promessa de que o dinheiro é lícito. Não é isso que a norma pede. Aqui está a parte que costuma surpreender até quem já conhece o tema. O documento emitido por empresa inapta é considerado inidôneo e não produz efeitos tributários em favor de terceiro. O comprador não deduz o custo, não aproveita crédito PIS/COFINS e IPI, não usa aquilo para reduzir nada. E ainda há a contaminação societária. Pessoa jurídica com inscrição inapta fica impedido de integrar o quadro societário de outra empresa. A estratégia do abre outro CNPJ e toca a operação não funciona tão bem assim como se imagina. Sejamos honestos sobre o cenário. Os tribunais, em regra, validam a inaptidão.
O argumento que se trataria de uma sanção política não tem prosperado, porque a medida é lida como controle cadastral e aduaneiro, não como meio de cobrança de tributo. E a tese de que a multa de 10% por cessão de nome da Lei 11.488 de 2007 teria substituído a inaptidão foi rejeitada. São penalidades que convivem em todas as modalidades de interposição fraudulenta. Mas há espaço para a defesa real, e ele é técnico, não retórico. Primeiro, há decisões anulando a suspensão do CNPJ feitas sem prévia intimação e sem o decurso do prazo de defesa, porque aí não é contraditório diferido, é contraditório suprimido. Segundo, há decisões afastando a inaptidão declarada enquanto ainda não concluída a apuração sobre a origem dos recursos em processo administrativo conexo. Declarar inaptidão antes de fechar a apuração é antecipar o efeito mais grave. Terceiro, e é o que mais decide caso, quando a empresa consegue demonstrar a origem e a disponibilidade dos recursos, inclusive por perícia contábil, a inaptidão cai, não por argumento, mas por prova. Repare que uma acusação de fraude aduaneira não gera um processo, gera três, com ritmos, foros e regras diferentes. Tem a camada cadastral, suspensão e inaptidão, procedimento sumário, sem CARF, com prazo de 30 dias. Tem a camada da mercadoria, perdimento ou multa substitutiva, essa sim, com impugnação do RJ e recurso ao CARF. E tem a camada penal, a representação fiscal para fins penais. O erro estratégico é tratar tudo como um bloco só. Vencer no CARF a discussão da carga, 2 anos depois, não devolve o CNPJ que morreu no primeiro mês. E o que você escreve na resposta cadastral, feita às pressas, sem coordenação, pode ser lido depois na esfera criminal. As 3 camadas exigem a mesma versão dos fatos, apresentada com consciência de onde cada peça vai cair. O erro que custa à empresa: tratar a intimação de 30 dias como pedido de documentos. Ela não é apenas isso. É a única oportunidade administrativa de evitar o ADE de inaptidão. Depois dele, o caminho é comprovar tudo do zero, com a empresa já parada, ou ir ao judiciário. E existe um erro dentro do erro: responder à comprovação de forma parcial. A norma exige 3 coisas cumulativas: a origem do recurso, de onde ele veio e como foi gerado; a disponibilidade, que quem aportou efetivamente tinha aquele valor, com lastro contábil e patrimonial; e a efetiva transferência, o caminho bancário rastreável até o pagamento no exterior. Provar 2 de 3 é perder. Contrato de mútuo sem demonstrar que o mutuante tinha o dinheiro é papel. Extrato sem origem é movimentação. A prova aqui é uma corrente. Ela vale pelo elo mais fraco. 4 pontos para levar. Primeiro, por vezes o ônus é seu. Não se trata de a Receita provar fraude. Trata-se de você provar a origem, disponibilidade e transferência. As 3 ligadas, documentadas. Segundo, o efeito vem antes da decisão. A suspensão acompanha a intimação. Sem banco e sem nota fiscal, a empresa para em dias. Quem só reage no prazo final já perdeu semanas de operação. Terceiro, o dano transborda. Documentos inidôneos com efeito retroativo atingem seus clientes e a inaptidão contamina a participação societária. Não é um problema contido dentro da sua empresa. Quarto, prevenção é estrutura, não discurso. Capital compatível com o volume importado, aporte formalizado no tempo certo, fluxo financeiro rastreável e dossiê por operação. Isso se constrói antes da intimação, porque depois dela não dá para construir, só apresentar. No comércio exterior, a empresa raramente morre da autuação, ela morre do cadastro. A inaptidão é o desfecho, não o começo. O começo é sempre a mesma pergunta que a Receita faz sobre a estrutura da operação: quem, de fato, está importando? Se esse conteúdo trouxe clareza sobre o que está em jogo, inscreva-se no canal. É aqui que destrinchamos com profundidade e linguagem direta os pontos jurídicos que pesam na sua operação. Até o próximo.